Fala nação, trazendo aqui mais um vídeo sobre o Mengão, algumas informações sobre a viagem, como o time chegou lá na Bolívia, qual a previsão de treinamento, se o Tite pensa em algo diferente para poder encarar esse Bolívia. O Wesley de fora, além de não ser vendido, foi constatado uma lesão na coxa também, mais um com lesão na coxa. Vamos acompanhar então as informações do Mengão nesse dia que antecede a decisão, o dia de final, amanhã é final, para cima, bora. Para fechar esse bloco aqui, a gente traz informações do Flamengo, direto de La Paz, onde está o repórter Richard Souza. Conta pra gente, Richard. Olá, amigos do Seleção Sport TV, tudo bem? A delegação do Flamengo, neste momento, está em deslocamento rumo ao aeroporto internacional do Galeão e decola às 3h30 da tarde aqui para Bolívia. Eu estou em frente ao estádio Hernando Siles, em La Paz, palco do jogo de amanhã contra o Bolívar, jogo da volta das oitavas de final da Libertadores, mas a delegação rubro-negra vai ficar na cidade de Santa Cruz de la Sierra, numa tentativa de minimizar os efeitos da altitude de 3.600 metros. O Flamengo só virá para La Paz 4 horas antes da partida. É um Flamengo muito desfalcado. Ontem veio a notícia de que Arrascaeta tem uma lesão no adutor da coxa esquerda e está fora. E hoje pela manhã o Flamengo informou que o lateral direito Wesley também tem uma lesão na coxa, uma lesão muscular na coxa direita e não foi relacionado. Essa notícia vem um dia depois de o Flamengo informar que a Atalanta da Itália desistiu da contratação do lateral direito numa negociação que estava bastante avançada, mas alguns pontos divergentes encerraram as tratativas. O Flamengo também não pode contar com Cebolinha e com Vinha, esses só jogam na próxima temporada, e também não tem Gabigol e Pedro, além do volante Alan, que apresenta traços falcêmicos. É uma condição, não é uma doença, mas o Flamengo explica o seguinte, que em condições de altitude tão grande, 3.600 metros, o Alan poderia ter alguns sintomas potencializados, portanto, não conseguiria jogar em alto rendimento. Resta saber o time que o Tite vai escalar para essa partida decisiva. O Flamengo ontem conseguiu fechar a contratação do atacante Michael. Ele assinará por 4 anos e é esperado até o fim da semana. Para o Michael jogar a Libertadores, o Flamengo tem que passar pelo Bolívar para que ele seja inscrito nas quartas de final. O Flamengo tem vantagem, venceu no Rio por 2-0, pode até perder por 1 gol de diferença. Derrota por 2 gols leva a decisão para os pênaltis. Capacidade do estádio, 37 mil torcedores, ingressos todos vendidos. Expectativa de 1.000 torcedores do Flamengo no jogo de amanhã, amigos. Um abraço a todos. Bom trabalho por aí, Richard, e cuidado com essa altitude. Assim, o Flamengo jogou algumas vezes já na altitude boliviana e só em uma ocasião perdeu por 2 gols de diferença, que seria o resultado que levaria para o pênalti. 1983, 3-1 para o Bolívar. O Flamengo, que tinha um timaço naquela ocasião, acabou sucumbindo lá, mas depois disso foi lá, sofreu, empatou, perdeu de 2-1, perdeu de 1-0, venceu também, enfim. Vai ser jogo de sofrimento, cara. É um jogo incontrolável. A gente estava analisando o rendimento, o desempenho do Flamengo. Na altitude tem muito pouco a se analisar e muito a se relativizar. Infelizmente é assim. Hoje mesmo o Penharol vai jogar lá com os Strongest, no mesmo estádio, na mesma La Paz. Vamos ver. 4-0, né? Tá com boi na A gente vai ver o... Não, eu quero dizer em relação ao desempenho, né? Sim. Fica pior, né? É muito mais puxado para quem vai entrar em campo. Essa pressão do resultado que o Flamengo precisa vencer somada à altitude, né, Mari? 3.640 metros acima do nível do mar, muito pesado para o Flamengo e sem 7 jogadores muito importantes, né? É um Flamengo totalmente desfigurado do que a gente está acostumado a ver, né, dona? E a gente está falando de uma comissão muito preocupada com essa parte física, né? Em vários momentos foi muito criticada por conta da preservação dos seus atletas, baseado muito na ciência. O calendário é muito complicado. O Flamengo tem um elenco com um perfil mais técnico, tanto que a gente sempre falou do Flamengo que é muito forte no jogo por dentro. Por exemplo, uma peça como o Luiz Araújo é importantíssima, porque descansado, traz um repertório interessante para você tentar acelerar o jogo, por mais que o jogo na altitude não permita muito nesse jogo vertical. Mas, de fato, é uma situação complicada para o Tite ter que administrar sem 7 jogadores.
sem o artilheiro Pedro, como a gente falou na primeira entrada, o Arrascaeta, até uma informação rapidamente, internamente que a gente conseguiu apurar, grau 2, né, lesão na coxa, o Flamengo trabalha de 2 a 3 semanas sem a presença do Arrascaeta, mas aí se junta a Vinha, Wesley, Alan, Cebolinha, que era um jogador importante demais ali na dinâmica do lado esquerdo ofensivo do Tite, né, um jogador que foi resgatado pelo Tite, são muitos problemas para ele administrar. E aí a gente fica aqui tentando dar uma de Adenor, né? Tentando dar uma de Tite, né Duda? Para ver o que o Tite vai fazer amanhã. Qual vai ser o time ideal? O que dá pra gente fazer, dona? Pensando nesse Flamengo desfacelado, na lateral esquerda, por exemplo, só tem o Ayrton Lucas, agora com a lesão do Wesley, né? Hoje cedo publicada pelo Flamengo. Também outro problema na lateral direita e um meio-campo mexido também. Ele tem poucas opções também no banco. Ele vai ter ali a possibilidade de usar um Davi Luiz, né? Um Lohan, né? Ele não tem muitas opções para modificar muito o cenário de uma partida. O Carlinhos, se ele precisar de um 9 para jogar de costas, de presença de área. Eu acho que, analisando essa parte frágil do Flamengo, física, e pensando também em estatura, pensando em tentar neutralizar o jogo aéreo, que é um jogo aéreo muito problemático. Sim. A Duda tem até os números aí, né? 17 gols sofridos do Flamengo de bola aérea, 12 de bola parada nessa temporada. É muita coisa, né? Já é uma bola aérea muito complicada, muito frágil, sem o impacto da altitude. Eu entraria com uma equipe com mais capacidade de controle, aproximação e um jogo mais agrupado, um 4-4-2. Então, Rossi no gol, na lateral direita o Varela, né, que é até um jogador que tem uma característica mais defensiva do que o Wesley, a zaga sendo formada por Fabrício Bruno e Léo Pereira, e o Ayrton Lucas pela esquerda. Importante falar, essa bola aérea defensiva tem um grande problema do lado esquerdo. Os adversários vêm para esse cruzamento para pegar entre o Léo Pereira e o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas ele tem a vocação ofensiva, mas ele gera muito espaço nas costas na lateral esquerda. Não sei se o Tite, por exemplo, pode pensar em uma escalação mais conservadora, de colocar um Léo Pereira como lateral e o Davi Luiz na zaga. E do meio para frente, eu acho que um time mais técnico. O Léo Ortiz pedindo passagem, é a melhor opção possível hoje para mim. Para ser o improvisado, mas que é o cara que está solucionando, tem qualidade no passe, ali como primeiro homem de meio campo. No primeiro tempo contra o Botafogo era o melhor jogador, né, tanto que deu o passe que deu no gol do Flamengo. Léo Ortiz, Pulgar, Gerson, De La Cruz um pouco mais avançado ali na posição da Arrascaeta como camisa 10 e na frente Bruno Henrique e Luiz Araújo. Essa seria a minha escalação, Dudu. Um time com mais controle ali no meio campo e um pouquinho mais próximo, né? Não tão distante. E só para arredondar, o Flamengo treinou, obviamente, nessas jogadas aéreas que vem preocupando bastante. O time chegando hoje à noite à Bolívia, mas a Santa Cruz de la Sierra amanhã vem direto para o estádio Hernando Siles, que estamos vendo aqui atrás já para essa partida, amigos. Bom, pessoal, foram essas informações sobre o mais querido, nosso Mengão. Amanhã acontece o jogo. O Flamengo vai ter um adversário muito difícil. Além da altitude, que é o principal adversário, o Bolívar também não é qualquer time, vai ser difícil. Mas é isso, vamos pensar positivo, vamos para cima, vamos apoiar e torcer. Valeu. Não deixe de curtir, compartilhar. Pô, comenta aí, velho. Fala de onde você é. Fala o que você acha, que se o Léo Ortiz tem que ser titular desse time. Dá essa moral aí, já é? Valeu.